Saudações a todos, sou Marcos Areno, Babalaô e Calgondá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog www.urumilá-fa.com.br. Nesse vídeo, que vocês vão assistir, ou se ficarem aqui para assistir, né, eu vou falar sobre os 3 tipos de candomblé que a gente tem para vocês não fazerem confusão quando vocês estiverem falando de candomblé, a diferença entre eles. É um vídeo rápido, curto, mas relevante, tá? Você não deixa de ouvir. Bom, esse não é um assunto inédito, porque eu fiz um vídeo sobre tradições religiosas, um vídeo longo, quase de 1 hora, né? Então por isso que eu acho que as pessoas não veem. Se vocês quiserem entender mais essa questão do candomblé, origem, raiz religiosa, vão nesse vídeo que eu lá explico com detalhes essa questão das origens. Lá, então o vídeo está no canal, procura nos históricos dele. Mas eu queria dar umas orientações rápidas para as pessoas sobre essa questão de candomblé. Então, primeiro que eu vou falar, porque tem muita gente que é ignorante no assunto, que não sabe, que não entende, e tem outros que são idiotas mesmo, mal intencionados, mas vou tentar aqui, né, dar orientação para aquelas pessoas que querem honestamente saber, tá certo? Olha só, quando a gente fala assim candomblé, é interessante que não existe um candomblé, né? Tem o candomblé. É diferente o artigo aí, né? Por quê? Porque o termo candomblé é um termo comum que é usado para denominar três tradições religiosas diferentes, tá certo? Né? 3 tradições religiosas diferentes, muito diferentes. E essas tradições representam, inclusive, 3 raízes religiosas diferentes. É como se fossem 3 religiões com o mesmo nome. Então, quando a gente fala assim, candomblé, cara, tudo bem, quem está dentro sabe, a gente sabe que tem vários. Quem de fora pode achar que é tudo a mesma coisa, que é tudo igual, são variaçõezinhas, e não são verdade. Isso foi uma coisa muito diferente. Mas o nome que foi dado foi esse, e não temos o que fazer. Então eu vou explicar. Então a primeira coisa que eu quero explicar bem rápido, tradição religiosa é um termo técnico. Significa que uma tradição religiosa é um culto que deriva de uma determinada religião. Então você tem uma religião, essa religião, o culto, ela veio para um determinado local. Nesse local, o culto, essa religião, ela se especializa ali, ela se adapta à cultura, ao povo, à história, aos hábitos, aos valores, tá certo? Né? Ela cria uma história com aquele povo. Quando ela faz isso aqui forma o que a gente chama de uma tradição religiosa. Então esse é um termo técnico, tradição religiosa, foi formada uma tradição religiosa aqui. E que isso engloba. Então, e a tradição religiosa, na realidade, então, é uma especialização, é uma melhoria de uma religião. Se a religião aqui, ela deriva uma tradição, por quê? Porque ao ela se estabelecer naquele povo, naquela realidade, ela se fundiu com a cultura daquele povo, com a história, com os hábitos, com os valores e tal. Então, fez uma tradição. Então, sim, a tradição é uma coisa melhor, tá certo? Então, aqui no Brasil, a gente tem, com esse nome de candomblé, a gente tem 3 tradições religiosas diferentes, né? Por quê? Por que 3? Primeiro, porque tem raízes religiosas diferentes. Então, a primeira tradição religiosa eu chamo de candomblé queto. O candomblé queto, ele é ligado à religião Yorubá. Tá? Vamos botar aqui, ó, a religião Yorubá, que está nessa regiãozinha aqui da África, certo? Né? Religião Yorubá. Então, está aqui. Essa religião veio para cá e gerou o candomblé queto. Já houveram outros candomblé de Ijexá, mas olha só, hoje em dia, é que é muita variação que não vai lá. Queto, candomblé queto. No candomblé queto, que importa, é que você tem orixá. Então, orixá você tem no candomblé queto. É exclusivo. O orixá é uma divindade da religião Yorubá. Então, só o candomblé queto tem orixá. Se você falar, orixá só pode ter no candomblé queto. Ok? Só pode ter no candomblé queto. Lembrando o seguinte, só fazer um parênteses aqui. Existem outras tradições religiosas no Brasil ligadas a essa religião Yorubá. Tem o Batuque no Sul, tem o Xangô lá no Nordeste, tá certo? Então, assim, mas eu estou falando aqui de candomblé, então não adianta falar dessas outras. Dentro do candomblé queto, tá aqui, orixá, tá certo? Existe um outro candomblé, chamado candomblé jeje. Candomblé jeje, tá certo? Esse candomblé jeje tem subdivisões. Cara, são várias subdivisões. Eu vou dizer para o seguinte, eu não conheço nada de candomblé jeje, nada de candomblé jeje. Tá certo, né? Então, sei que o pessoal diz Marri, Savalô, mas tem outros. Tem um terceiro ou quarto aqui. Umas vezes eu andei pesquisando, descobri a complexidade, assim, o suficiente para não querer me meter, tá certo? Mas tem aqui o jeje, mas isso tudo é jeje. Candomblé é jeje. Esse candomblé jeje, ele é originado de uma religião que está aqui, ó, nessa região aqui, que é a religião do Daomei.
Cara, essa religião é diferente daqui. Isso eu posso falar, porque aí eu fui verificar como era a religião. Então eu verifiquei como é que era a religião do Dahomey e verifiquei como é a religião Urubá. Olha só, são duas religiões diferentes. A forma como eles entendem o mundo. Aí, aqui eu não vou entrar naquele papo de religião, de metafísica, de entendimento do mundo, mas olha só. Essa religião formata a metafísica, o mundo, o cosmos dela de uma maneira. Essa religião formata outro entendimento. Essa religião aqui tem os voduns. Então, Vodun é a divindade desta religião aqui, da religião do Dahomey, que veio para cá e formou o que se chamou de candomblé Jeje. Então, quando a gente fala de Vodun, candomblé Jeje é o que está aqui. Então, é assim, Vodun, Jeje, Orixá, Queto. Existe uma outra raiz aqui, outro candomblé chamado candomblé de Angola, tá certo, né? Que está ligado a uma outra religião aqui de Angola, dos Bantus, o grupo Bantu, tá certo? Eu tenho muitas restrições desse pessoal aqui, tá certo, né? Assim, por quê? Porque eu fui pesquisar a religião aqui, como eu fiz com aquela, e não descobri nada igual. Essa aqui eu descobri, o que está aqui tem aqui. Essa aqui tem aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Nada, assim. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, como muita gente acha que esse candomblé de Angola foi só assim, foi só aquele pessoal do Bantu que copiou o candomblé de Queto, mudou os nomes e fez um candomblé de Angola. Mas essa discussão eu não quero ter. Então eu vou dizer para vocês que, de forma clássica, que essa religião aqui, que esse pessoal, essa tradição religiosa do candomblé agora está ligado à religião do povo Bantu. No que pese eu não tenho encontrado nada igual, mas está aqui. Então são três. Então quando a gente fala em candomblé, tem o pessoal do candomblé de Angola, que está ligado ao grupo Bantu. Não tem nada a ver com orixá. Então, olha só, candomblé de Angola não tem nada de orixá. Aqui eles dizem que é Inquice, tá certo? Bom, acabou. Dizem que é Inquice. Candomblé Queto, orixá. Candomblé Jeje é o Vodun, tá certo? Então quando a gente fala assim, coisas como assim, enredo de orixá, só tem aqui no Candomblé Queto. Qualidade de orixá, só tem aqui, porque orixá só tem aqui, tá certo? Então esse cara aqui tem tudo isso. Ori é aqui, ó, Ori. Aqui é outra coisa, é outro conceito. Aqui é outro conceito. Então você, vamos fazer um bori na Angola. Olha só, cara, meio complicado, né? Assim, por que eu estou falando isso? Porque agora são as confusões, né? São os problemas. Os problemas, né? As pessoas vão numa casa e começam a encontrar um monte de mistura. Isso aqui eu falei, isso aqui é o gente, isso aqui é o certo. Se você encontrar isso aqui no lugar que você for, orixá, você está no lugar correto. Ó, você está no lugar correto. A pessoa sabe onde está. Isso aqui é o lugar correto. Agora, se você vai num lugar e começa a encontrar uma mistura, cara, a chance de você estar num lugar que a pessoa não sabe o que está fazendo é muito grande, né? Porque eu estou dizendo isso, né? A primeira coisa do objetivo de eu falar aqui foi para vocês entenderem que candomblé, na realidade, são três. Então, quando alguém fala assim, o candomblé é isso, o candomblé é aquilo, eu fico assim, eu olhando para a pessoa. Assim, sobre o que ele está falando, né? Porque uma pessoa que conheça não pode chamar o candomblé, esse candomblé, tem que dizer qual candomblé, né? O candomblé Jeje, o candomblé Queto, não sei o quê. Sim, porque assim, ele está falando de qual tradição da África, ele está se referindo às tradições afro-brasileiras como um todo, porque ele tem que citar as outras, né? Tem o tambor da mina, tem o Xangô, tem o batuque, tá certo? Então, ele está falando das coisas certas. Então, esse assunto de tradição religiosa afro-brasileira é complicado, tá lá no meu vídeo, é bem mais complexo, né? Então, quando a pessoa sai falando assim, porque o candomblé é isso, o candomblé é aquilo, eu sempre fico assim, né? Sobre qual, né? Qual que ele está falando, o que ele está se referindo, né? Olha, esse é um aspecto. Né? Você tem que entender que quando a pessoa fala assim, sobre o que está falando. Então, e se você vai numa casa, você encontra orixá ali, você encontra Vodun, temos um problema, né? Assim, se é orixá, assim, como é que tem Vodun aqui? Vodun, você está numa casa de Jeje, aí você encontra na casa de Jeje, ó, é fulano de Oiá, fulano de Ogum, assim, caraca, olha só, isso aqui não era para ser uma casa de Jeje, Jeje não é uma região ligada ao Dahomey, lá não é Vodun, não tem Vodun Ogum, não tem Vodun Yansan. Mas tem o pessoal externo. Verdade, olha só, existe um conceito nessa religião aqui, que vem daqui, que são famílias. Lá, na verdade, meu par conhecimento, lá existem família do trovão, família do leopardo, família do mar, tem as famílias aqui, tá certo? Essas famílias estão aqui. Então as casas de Voduns, na verdade, estão ligadas a uma daquelas famílias, né? Então mesmo lá em cima são 3 ou 4 famílias, aqui acho que são 3 famílias. Cada casa está ligada a uma dessas famílias aqui, família do trovão, né? Então assim, tá aqui, família aqui, tá certo, né? Então você está ligado àquela coisa ali. Aí o que eles têm o conceito? Então, a família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Então você está ligado àquela coisa ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o que eles têm o conceito? A família é aquilo ali. Aí o
o que eles têm lá é o seguinte, eles aceitam voduns de outras famílias. Os voduns, segundo a fonte que eu li, o vodum de outra família pode entrar naquela casa, mas ele entra mudo. Ele pode se manifestar ali, mas ele fica calado, ele não é presente, ele não é um igual. Tá certo? Se aquela casa é da família X lá do Trovão, o cara da família do Mar, por exemplo, lá, ele vai para lá e não é um igual. Lá é assim, pelo menos assim, olha só. Lá é assim. Aqui eu não sei como é que foi, como é que vocês fizeram, tá certo? Mas lá é assim. Lá é assim, pelo menos assim, lá é assim. Então, inclusive, esse conceito de agrupar as pessoas em família foi um dos sincretismos que o pessoal passou por Queto se organizar. Porque quando o Candomblé se organizou no Brasil, lá o culto Yorubá era assim, era uma casa só com Ogum, uma casa só com Xu, né? Todo mundo fala disso. Esse agrupamento que teve no Candomblé de montar tudo junto foi uma coisa que eles aprenderam com o pessoal do Jeje, tá sendo uma coisa importante, um secretismo importante. Então, como esse cara aqui aceita a família, então não, vamos então pegar o pessoal externo, os orixás, e botar aqui para dentro. Principalmente por quê? Porque, cara, uma das coisas que me contaram também, essa fonte, me contou o seguinte, que não vieram para cá os voduns femininos. Olha que coisa interessante, né, cara? Não sei porquê, não sabe porquê. Eles não trouxeram o culto dos voduns femininos, então não aparece vodum feminino, os voduns são todos masculinos. Aí, como eles precisavam ter mulher, eles começaram a botar orixá feminino aqui, começaram a botar o Xum, o Oiá, o Yansan, botaram aqui, né? Aí começaram a entrar. E parece que agora, eu acho que as pessoas, das casas tradicionais, eu acho que mantém essa estrutura. Inclusive é o seguinte, o pessoal externo tem um nome diferente, quando você não é do vodum original, você tem lá, né? Então, aí as casas derivadas começam a botar como se fosse igual. Não, é tudo igual, orixá e vodum é a mesma coisa. Orixá e vodum, não sei se são a mesma coisa, não é, né? Mas são religiões diferentes, né? Assim, o culto lá está estabelecido. Então você vai numa casa que o cara tem vodum e lá só aparece o orixá, é uma casa de vodum, tá, de gente, beleza. Aí você ir lá na roda, no Chile, aparece o Yansan, aparece o Ogum, aparece alguém. Vodum mesmo você vê ninguém um. Aparece um Xangô, não, esse Xangô aqui é o Xangô do Jeje, mas não parece o Xangô do Queto, que está vestido igual o Xangô do Queto. Como é que é? Cara, se você encontra isso, você está encontrando uma confusão. Estou dando umas dicas assim, dicas importantes. Olha a confusão que está acontecendo, né? Então, tome cuidado, né? Esse pessoal que costuma, às vezes, misturar negócio. Mas por que você mistura? Porque, cara, tem muita gente que vou repetir, que entra nessas casas e sai e abre casa sem ter capacitação, sem ter capacidade, sem ter obrigação para aquilo. Então, às vezes o cara assim saiu daqui, ele, olha, eu sou de Queto, não vou dizer que eu sou de Jeje. Então tem muita gente mau caráter, mal intencionada, marmoteiro, que sai abrindo casa sem ter condição de fazer e fica inventando que é uma religião que é outra. Gente que é feito no Queto, depois diz que vai abrir casa de Jeje, aí troca uma água, ele faz não sei o quê. Cara, aí, como eu sou de Queto, ele faz orixá, mas ele diz que é de Jeje, mas só faz orixá. Cansei de ver isso, né? Doté que só tinha orixá na casa dele, né? Né? Conheço um que eu gosto muito, inclusive, tá certo, né? É uma casa de Jeje, ele diz que é Jeje, diz que é Doté, mas a casa de Jeje tem aquele poste no meio, tá certo, né? E só tem orixá ali dentro, tá certo, né? Sim, uma coisa interessante isso, né? Muito interessante, né? O cara diz que trocou a água dele, a folha dele, mas as folhas que vêm são todas as folhas da outra árvore, tá certo? Então é isso aí. Então, o que eu queria dizer era só isso, né? Que eu quero explicar essa diferença entre esses negócios. Quando alguém falar de Candomblé, tem essas diferenças aqui, foque nela. Tome um cuidado, né? Tome cuidado quando vocês procurarem para vocês estarem no lugar certo, né? Tá certo? Tá no lugar certo.